de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do livro sobre a predestinação dos santos, de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título Jesus Cristo da linhagem de Davi, segundo a carne. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Para que isto acontecesse, como o adquiriu a natureza humana que nele existe, com que precedentes, méritos de obras ou de fé? Respondam-me, por favor. Aquele homem, para ser assumido na unidade da pessoa pelo Verbo coeterno com o Pai e ser o Filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes? Que acreditou? Que pediu para chegar a esta indizível excelência? Na verdade, não foi pela ação do Verbo, ao assumi-lo, que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser filho único de Deus? Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte de graça, donde ela se vai difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. Com efeito, a graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão, é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Assim, pelo mesmo Espírito, renasceu aquele cristão e nasceu este Cristo. Pelo Espírito, fez-se em nós a remissão dos pecados, por esse mesmo Espírito que fez com que o Cristo não tivesse pecado algum. Deus teve a presciência de que faria tais coisas. Esta é, portanto, a predestinação dos santos, aquela que refulge ao máximo no Santo dos Santos. Quem poderá negá-la se compreende com justeza as palavras da verdade? Pois foi-nos ensinado que o próprio Senhor da Glória, enquanto homem feito filho de Deus, foi predestinado. Jesus foi predestinado. Ele que haveria de ser o filho de Davi, segundo a carne, haveria de ser também, segundo a virtude, filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. É esta singular assunção do homem pelo Deus Verbo, que se realizou de modo inefável, a fim de que o Filho de Deus, e ao mesmo tempo Filho do homem, a saber, Filho do homem por causa da humanidade assumida, e Filho de Deus por causa daquele que assumiu, fosse verdadeira e propriamente dito
o Deus unigênito. Que não acontecesse termos de crer numa quaternidade e não na Trindade. A natureza humana foi predestinada a tão imensa, sublime e máxima elevação que não tem por onde mais se elevar, assim como a própria divindade não encontrou meios de se rebaixar mais por nós do que aceitando a natureza do homem, com a fraqueza da carne, até a morte da cruz. Assim como foi predestinado o único para ser nossa cabeça, assim também, embora muitos, nós somos predestinados para sermos seus membros. Calem-se aqui os méritos humanos, mortos por Adão, e reina aquela que reina, a graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, único Filho de Deus, um só Senhor. Quem quer que encontre em nossa cabeça méritos anteriores àquela singular geração, busque em nós, seus membros, os méritos precedentes à múltipla regeneração. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do livro sobre a predestinação dos santos, de Santo Agostinho, que traz alguns elementos muito bonitos e muito importantes. Eu destaco aqui o que Santo Agostinho fala da predestinação da natureza humana. A natureza humana foi predestinada à mais alta elevação. É verdade. Cristo está no desígnio do Pai. A encarnação do Verbo está no desígnio da Trindade, o que realiza esse grande milagre. A natureza humana estava predestinada a ser elevada justamente porque o desígnio da Trindade, desde toda a eternidade, era salvar a humanidade e salvá-la a partir de dentro. E ao encarnar-se, o Verbo dignifica a humanidade que tinha perdido a sua dignidade por causa do pecado. Ao assumir a nossa humanidade, o Cristo a assume sem pecado. Como lembra Santo Agostinho, o mesmo Espírito Santo que renova a humanidade no batismo, que tira daquela pessoa o pecado, é o mesmo Espírito Santo quem favoreceu e realizou que o Verbo, ao encarnar-se, assumisse uma carne sem pecado. E com isso, Cristo eleva a humanidade à mais alta dignidade que o ser humano pode alcançar. É por isso que Jesus introduz essa mesma humanidade no céu na sua ascensão. Passando pela morte, Jesus ressuscita, ascende ao céu, ascende ao Pai e introduz no céu a nossa humanidade. Então podemos dizer com Santo Agostinho que a nossa natureza humana já está predestinada à salvação, porque Cristo já realizou e cumpriu esse desígnio em seu próprio ser, assumindo a nossa humanidade por inteira, realizando o milagre de nos introduzir na eternidade de Deus.
E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora. Coloquemos a nossa confiança na Mãezinha do Céu, ela que é nossa pedagoga. Sim, porque ela nos toma pela mão e nos conduz até Jesus, nosso Senhor. Confiemos então em sua intercessão, coloquemos em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma sexta-feira abençoada, na presença de Deus, caminhando com o Senhor, deixando-se alimentar pela palavra do Senhor e iluminar pelo Espírito Santo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.